O que mais me impressiona, né, é a falta de autocrítica da seleção brasileira. Porque aí quem é da minha geração, do Bruninho, vai lembrar, eu acho que poderia convocar para a seleção brasileira o Bob, né, do Fantástico Mundo de Bob. Tinha um desenho que o garoto vivia o mundo dele. Podia convocar também o Mestre dos Magos, lá da Caverna do Dragão, que ele leva todo mundo para o mundo imaginário. Porque, gente, não é possível que os jogadores e o treinador da seleção brasileira não entendam nada de futebol. Não é possível. Só que aí eles constroem um mundo paralelo onde parece que a seleção brasileira está bem. Será que eles não percebem que nem público mais tem no estádio? Ninguém mais acredita na seleção brasileira. O torcedor cansou da seleção brasileira e está cansando desses discursinhos querendo fazer o torcedor de otário. Porque eu tenho aqui a declaração que o Mauro César Pereira tocou na íntegra, né? E eu gostaria de ler, porque é emocionante o que disse o Rafinha. Isso depois das vaias de um público pequeno. Quase ninguém quis ir no jogo. Quem foi se arrependeu e vaiou. Aí o Rafinha diz, a vaia é pelo resultado. Desculpa a palavra, pronto. Ele se soltou, desculpa a palavra. Vou falar palavrão, porque merece, pelo futebol que a gente jogou. Aí ele diz, desculpa a palavra, mas a gente jogou pra caralho, foi o que ele falou. A gente jogou muita bola. A verdade é que eu tô muito orgulhoso de todo mundo. Pelo que a gente fez aqui dentro hoje, vai ser difícil ganhar da gente. Vai. Tão difícil que a Bélgica ganhou, a Croácia ganhou. Croácia com todos os jogadores, a grande maioria já se aposentando. Ganhou. Tão difícil que a Argentina, na final da Copa América, sem jogar nada também, foi um jogo ruim, ganhou. É uma seleção que ela fica se enganando e que quase não tem título. Além de não ter futebol, essa geração, ela quase não tem título. E aí, Pedrinho, constrói-se um mundo imaginário, porque isso não é nem argumento, não é nem... Isso é um mundo imaginário, onde o treinador fala, me cobrem, chegaremos na final da Copa, pode chegar, mas não com esse futebol patético. Então não é hora dele falar, me cobrem que vamos chegar na final da Copa. Onde o treinador fala que o caminho é interessante da seleção brasileira e onde o Rafinha, que tá jogando muito no Barcelona, mas não pode ter um discurso desse. Depois de um jogo ruim, diz que vai ser difícil ganhar da seleção e que a seleção, desculpe a palavra, jogou pra caralho. Não dá, não dá. É desnecessário e é tratar o torcedor como otário, Pedrinho. E ainda tem aquela declaração do Marquinhos, não é? Pilhado, amigos aqui do Canelada da Jovem Pan. O torcedor que pagou R$400 no ingresso, eu ouvi alguns relatos lá de Salvador de R$100 no estacionamento, fora, sei lá, se o cara, de repente, pagou um lanche ali nos arredores, comprou uma bebida. Imagina o que o torcedor não desembolsou para assistir um jogo desses da seleção brasileira e ainda ter que ouvir do Rafinha, que foi um jogo bom, e alguns dias atrás, o Marquinhos dizer, não abandonem a seleção brasileira. Mas desse jeito tá muito difícil, né? O torcedor não abandonar a seleção brasileira. São 14 jogos já na era Dorival Júnior, uma Copa América, como o Mauro lembrou, o período de preparação da era Dorival para a Copa América foi maior do que o Tite teve para a Copa do Mundo. 14 jogos, eliminação na Copa América, evolução, se é que existe evolução, muito pequena essa evolução no futebol do Brasil. O Brasil hoje não pareceu saber o que fazer com a bola, né? O Uruguai não teve assim essa posse de bola toda, mas quando teve a posse parecia saber o que fazer. O Brasil parecia um catado dentro de campo, né? Sem nenhuma organização, na base do individual, alguém vai resolver o jogo. No segundo tempo isso ficou muito claro, porque juntou ali 5 atacantes de beirada. Junta Vini Júnior, Savinho, Luiz Henrique, Martinelli,
enfim, e o Rafinha, que estava criando pelo meio, vai para o lado esquerdo e ficou ali um catado em alguns momentos. O Uruguai acabou marcando muito bem esses jogadores da seleção brasileira, aí o Martinelli teve que virar volante, enfim, a bola circulando de um lado para o outro, não tinha nenhum centroavante na área para fazer um pivô, para de repente cruzar essa bola na área. Então é preocupante, é desanimador o que apresenta a seleção brasileira em 2024 e o próximo jogo só daqui 4 meses. Então a CBF vai ter que decidir 4 meses com o Dorival Júnior ou vai trocar de técnico? Acho que é a grande pergunta, o grande questionamento nesse momento, Pilhado. Você vê, o jogo foi tão sem graça, o jogo mexe tão pouco com o torcedor, que as coisas mais faladas estão sendo o Estevão, né, por não ter muita minutagem, que é o grande jogador em atividade hoje no futebol brasileiro, e até uma zoeira do Paquetá, que entrou 4 minutos e ganhou cartão amarelo. Aí tá todo mundo falando, opa, Paquetá ganhou amarelo em 4 minutos em campo. Isso virou a seleção brasileira. Isso virou a seleção brasileira. Inclusive uma entrada forte do Paquetá, que entrou já no final, vem perdendo espaço aí na seleção brasileira, pode estar psicologicamente abalado, provavelmente com toda essa situação aí. Agora, olha que ponto chegou. A gente não fala mais do jogo, a gente não fala mais de lance bonito, que por sinal o Gerson fez um belo gol. Se tem um aspecto positivo na seleção hoje, foi o bonito gol do Gerson. De primeira, que está numa ótima fase, o Gerson. Agora, Bruno, é isso que a gente está falando aqui. O futebol é tão ruim que o que vira assunto é a zoeira do cartão do Paquetá em pouco tempo em campo, uma reclamação do Estevão estar com poucos minutos e esse público patético que, na minha opinião, não tinham apenas 7 mil pessoas a menos que a capacidade total do estádio. Não tinham. 41.500 pessoas, que é o que falaram que aproximadamente tinha. Num estádio para 48 mil, é cheio. É cheio. Não ia estar. O estádio parecia os 101 dálmatas. Que cheio de manchinha, era cheio de buraco. Como é que quer me dizer que só tinham 7 mil pessoas a menos do que a capacidade total, Bruninho? O estádio estava mais vazio que isso, né? Do que quase lotação total. E realmente no jogo tem pouca coisa para tirar. Como eu falei, acho que o primeiro tempo, com boa vontade, ainda teve alguma coisa e depois foi piorando, aí toma o gol, fica desesperado, começa a enfiar um monte de jogador. Não, e desesperado serve para os jogadores e para o treinador, né? O Dorival começou a enfiar um monte de jogador, de atacante, jogadores mais ansiosos, mais nervosos, tomando decisões erradas. O Gerson tem aproveitado sim as oportunidades dele, hoje ele é um titular da seleção brasileira, fez um belo gol. O Rafinha, acho que tem sido um bom jogador na seleção brasileira, mas fora isso já fica mais difícil. Procurar também destaques individuais que realmente no meio de um coletivo que não está andando, fica mais difícil também ter destaque individual. Então, o Brasil termina mal o ano, termina mal. É uma evolução muito pequena. E realmente não dá para saber o que vai acontecer. Aí não é nem opinião de o que acha que deve ser ou não deve ser. Eu não tenho certeza que o Edinaldo vai manter o Dorival, não. Pelo histórico, é um histórico pequeno dele como presidente da CBF em relação a treinadores. Quando ele assumiu já estava o Tite lá um bom tempo, então e o Brasil ganhando, não tinha... Ali estava bem confortável, não precisava fazer nada. O Tite ia até a Copa e depois... Ele não teve nenhuma convicção nas decisões dele. Ele queria o Ancelotti. Primeiro ele coloca o técnico da Sub-20 como interino. O cara faz 3 jogos, perde 2, perdeu um para Marrocos, perdeu um para Senegal, ganhou só de Guiné. E aí ele troca o interino, esperando o Ancelotti. Na cabeça dele o Ancelotti viria. Aí ele escolhe um treinador que estava trabalhando no futebol brasileiro, que era o Fernando Diniz, que estava no Fluminense. Deixa o cara de interino a princípio por 1 ano. O Diniz chega no meio de 2023, ficaria teoricamente até o meio de 24, e aí no final da temporada 23-24 da Europa, o Ancelotti viria após o término do contrato dele com o Real Madrid. O Diniz fica o segundo semestre de 23, 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Aí o Edinaldo é afastado, numa decisão do Tribunal de Justiça do Rio.
Nesse tempo que o Edinaldo está afastado, o Ancelotti renova com o Real Madrid mais 2 temporadas. Então, a história do Ancelotti já vai para o espaço. Em janeiro ele volta numa liminar concedida pelo Gilmar Mendes, ministro do STF, que ainda não foi analisada essa liminar, por enquanto é uma coisa provisória, né? Uma liminar pode cair, se for a decisão ali do plenário do Supremo. E o Edinaldo, assim que volta, no dia seguinte ele tira o Diniz e contrata o Dorival. Ou seja, se na opinião dele o Diniz era o melhor técnico brasileiro disponível para esperar a chegada do Ancelotti, o coerente era que ele fizesse um convite ao Diniz: o Ancelotti não vem mais, você está aqui já com a gente, eu que escolhi, você não quer ficar? Não, em 6 jogos ele tirou. Então já mostrou aí que não tinha convicção nenhuma da escolha que fez lá atrás. Se ele não tinha convicção na escolha do Diniz, eu não vejo por que a gente possa esperar que ele vá ter convicção na escolha do Dorival, que ficou, neste ano foram 14 jogos. Então é uma coisa que eu imagino que nos próximos dias vai ter essa discussão. É uma coisa que eu não duvido que aconteça.